Depois fizeram-me atravessar umas portas e fiquei, de fato, num corredor sem saber qual era a razão por que eu era chamado. E começa aquela confusão toda que envergonha nos países africanos a desorganização, a falta de informação, a falta de profissionalismo, a falta de brio profissional, tudo feito ao acaso, tudo feito de forma caótica, tudo feito por improviso. Então, uns a serem puxados para um lado, para o outro lado, um ambiente caótico no aeroporto 4 de fevereiro. Portanto, é realmente aquele ambiente típico, digamos, daquilo que nós queremos mudar em África, que tem envergonhado a África. E então, fomos separados, e vocês já sabem o que se passou. A parte vergonhosa de tudo isto foi reter personalidades do mais alto calibre, o ex-presidente do Botsuana, Aya Nassouret-Kama, o ex-presidente da Colômbia, Patranas, o ex-presidente da Tanzânia, o ex-primeiro-ministro de Lesoto, o vice-presidente do Senado queniano, vários senadores quenianos, portanto, várias personalidades que estavam presentes e que foram submetidos a um ambiente, digamos, extremamente triste, penoso, e que tem que envergonhar Angola. Tem que envergonhar Angola. Aquilo não é possível que aconteceu. Sem nenhuma explicação. E depois fomos forçados, de fato, a pegar em nós e não passar pela migração, carimbar os passaportes, e tínhamos que, não podíamos entrar em Angola. Passado cerca de 3 ou 4 horas, como também se fala português, fui lá falando com vários oficiais. Não é? Uma coisa curiosa que aconteceu em Angola é que estavam a impedir a minha entrada, depois de me informar que a minha entrada já me impedida, logo a seguir pediam para tirar uma selfie. Quanto a isso, os angolanos, de fato, são muito sui generis, são típicos, né? Tem uma forma muito engraçada de ser. Né? Até o avião também estavam sempre a pedir selfies. Venâncio, o presidente Venâncio, não pode entrar em Angola. Aqui Angola não vai entrar hoje, mas pode me dar uma selfie? Então eu fazia selfie. Engraçado. Mas ok, falando de assuntos sérios. Então, foi depois de muitas horas, depois de muita insistência, que disseram-nos que, pura e simplesmente, nós estávamos recusados a entrar. E a nossa entrada estava recusada à República de Angola, pelo governo de Angola. Estava recusada a nossa entrada. E coisas dolorosas para mim foi ver o presidente Ian Khama, né? O presidente Ian Khama, um grande abraço, meu pai. Então, ver um senhor daquela idade, 73 anos de idade, a ficar 8 horas sem comer, sem beber e na condição de saúde em que ele se encontra. Ver aqueles presidentes todos, o ex-presidente da Colômbia, depois de tanta, digamos assim, depois de tanta espera, depois daqueles de 8 horas à espera, decidiram que ele podia entrar em Angola. Como o aeroporto 4 de fevereiro é um aeroporto internacional para voos internacionais, para os voos interprovinciais dentro de Angola é usado o novo aeroporto, que é o aeroporto Agostinho Neto, Dr. Agostinho Neto, que dista 44 quilômetros do aeroporto 4 de fevereiro. Então, o ex-presidente da Colômbia, que ele no seu Twitter, acabou lá escrevendo, no X, acabou escrevendo que não sabia para onde estava sendo levado. Depois de 44 quilômetros, chega ao aeroporto de Agostinho Neto e dizem que o seu passaporte ficou apreendido no aeroporto 4 de fevereiro. Vejam só isto, depois de 44 quilômetros. E o homem, naquela noite, nem sequer tinha onde dormir. Então teve que dormir na residência do embaixador da Colômbia. Vejam só o que é isso. Não é? Então eles passaram este calvário todo. Depois da repercussão toda, é que o governo da Angola decidiu dar algumas honras de Estado, digamos, aos ex-presidentes, aos ex-primeiros-ministros, e então garantiu o avião presidencial que ia levar parte da delegação de 4 de fevereiro para Benguela. Isso foi permitido.
Foram colocados carros luxuosos protocolares da presidência, portanto, todo o protocolo do Estado foi lá colocado depois de toda a repercussão. Mas como o presidente Ian Seras Khama decidiu que a humilhação era tanta, ele decidiu que não ia participar nesta conferência, ele decidiu ir para Botsuana. Quando isso aconteceu, a promessa que foi feita do avião presidencial, que era para levar a delegação para Benguela, infelizmente, meus irmãos, informação de primeira mão, depois foi retirada a mesma promessa. Portanto, o governo de Angola não cumpriu a promessa de colocar à disposição o avião para estas personalidades de renome. Portanto, significa que tudo, como se diz em Moçambique, tudo foi de água abaixo. Foi uma promessa que se esfumou. Era apenas para o inglês vir. E esta que é a realidade. Criou-se todo este cenário, todo este, digamos, imbróglio todo, este impasse todo que foi criado, esta situação comprometedora para as relações diplomáticas e, afinal de contas, foi tudo uma encenação. Tudo uma encenação. E aqui está estabelecido algo profundamente perigoso, negativo para a imagem de Angola em África e no mundo. Soubemos depois que o termo com que foi usado, ou a cláusula usada para que nós não pudéssemos entrar em Angola, é a chamada recusa de entrada. A recusa de entrada existe dentro do enquadramento da lei angolana, portanto, a lei 163/19 de 23 de maio, que é a lei sobre o regime jurídico do cidadão estrangeiro na República de Angola. Esta lei é que determina como é que alguém é aceito ou é recusado a sua entrada. Portanto, o artigo 7, no número 2, diz claramente quando há uma recusa de entrada, primeiro, a pessoa a quem é recusada a entrada deve ser comunicada pelo responsável do posto de fronteira. 2, deve ser especificado a razão da recusa de entrada. 3, o chefe de posto deve comunicar à companhia aérea que levou a pessoa até o posto de fronteira que esta pessoa teve a sua entrada recusada para o devido acompanhamento do mesmo para a zona de origem ou do aeroporto, digamos, de procedência ou para o seu país de origem. Portanto, estes são os procedimentos que devem ser feitos quando se recusa a entrada de alguém em Angola. Isto é que está na lei e nada disto foi feito. Uma recusa de entrada, nós nem sequer fomos deportados. Nós ouvimos aí pessoas a dizer que foram deportados. Nós não fomos deportados. Não houve procedimentos dentro da lei que se diga que preencheram os requisitos para se deportar alguém. Aquilo foi uma irregularidade ao mais alto nível. Portanto, não foi nada feito segundo a lei. Foi uma violação da própria lei angolana.